Tipos de ângulos conforme a medida apresentada. Ângulo nulo ou ângulo de 0 grau é aquele representado por dois segmentos de reta sobrepostos, não tem abertura nenhuma. Ângulo reto é aquele que forma ângulo de 90 graus. Ângulo agudo é aquele que está entre 0 e 90 graus. Ângulo obtuso é aquele que está entre 90 e 180 graus. Ângulo raso ou ângulo de meia volta é o ângulo de 180 graus. E o ângulo côncavo, o ângulo de 180 até 360 graus. E por último, o ângulo de giro, que é o próprio ângulo de 360 graus, que corresponde a uma circunferência completa. Seno de um ângulo obtuso. Senos de ângulos obtusos são exatamente iguais ao seno dos suplementos destes ângulos. Primeiro vamos lembrar o que é um suplemento de um ângulo. Se aqui eu tenho um ângulo de 135 graus, o suplemento é quanto falta para esse ângulo valer 180 graus. Então 180 menos 135, o que daria um ângulo de 45 graus. Então, seno de x, quando esse x é obtuso, é igual ao seno de 180 graus menos x. Então, seno de 135 graus é igual a seno de 180 menos 135. Seno de 135 graus é a mesma coisa que seno de 45 graus. De acordo com a tabela dos ângulos notáveis, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de 135 graus igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de um ângulo obtuso. Cossenos de ângulos obtusos são opostos, isto é, sinal trocado, aos cossenos dos suplementos desses ângulos. Então aqui eu tenho um ângulo de 150 graus. O suplemento deste ângulo é 30 graus, 180 menos 150. Só que com o sinal trocado. Portanto, cosseno do ângulo x, sendo este ângulo x um ângulo obtuso, é igual a menos cosseno de 180 graus menos x. Isto é, o cosseno de um ângulo obtuso é igual ao oposto do cosseno do seu suplemento. Então, cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 180 graus menos 150 graus. Então, o cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 30 graus com o sinal trocado. Então, negativo cosseno de 30 graus. De acordo com a tabela dos ângulos notáveis, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, positivo. Só que como troca o sinal, menos raiz de 3 sobre 2 será o cosseno de 150 graus.